No Invisível, por Leon Denis. Conteúdo resumido. Leon Denis foi, indiscutivelmente, o mais importante discípulo de Allan Kardec, tanto na divulgação quanto na defesa da doutrina espírita. No Invisível é das obras indispensáveis aos estudiosos das experiências mediúnicas. Leon Denis compôs este tratado de espiritismo experimental, no qual, além de estudar as leis que regem as comunicações no mundo invisível com o mundo material, apresenta inúmeros casos espíritas pesquisados pelos sábios e as conclusões a que estes chegaram. Divide-se a obra em 3 partes. A primeira analisa o espiritismo experimental e as suas leis, a segunda os fatos e a última as grandezas e misérias da mediunidade. Conclui esclarecendo que o estudo aprofundado e constante do mundo invisível, que o é também das causas, será o grande manancial, o reservatório inesgotável em que se hão de alimentar o pensamento e a vida. A mediunidade é a sua chave. Trecho do discurso pronunciado por Leon Denis na sessão de 11 de setembro de 1888 no Congresso Espírita de Paris, respondendo ao Sr. Fauvetti. Não nos viemos dizer que devamos ficar confinados ao círculo, por mais vasto que seja, do espiritismo kardeciano. Não. O próprio mestre vos convida a avançar nas vias novas e a alargar a sua obra. Estendemos as mãos a todos os inovadores, a todos os de boa vontade, a todos os que têm no coração o amor da humanidade. Introdução. Desde 50 anos se tem estabelecido uma íntima e frequente comunicação entre o nosso mundo e o dos espíritos. Soergueram-se os véus da morte e, em lugar de uma face lúgubre, o que nos apareceu foi um risonho e benévolo semblante. Falaram as almas. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastantes dores, fortaleceu muita coragem vacilante. O destino foi revelado, não já cruel, implacável, como pretendiam antigas crenças, mas atraente, equitativo, para todos esclarecido pelas fulgurações da misericórdia divina. O espiritismo propagou-se, invadiu o mundo, desprezado, repelido ao começo, acabou por atrair a atenção e despertar interesse. Todos quantos se não imobilizavam na esfera do preconceito e da rotina e o abordaram desassombradamente, foram por ele conquistados. Agora penetra por toda parte, instala-se em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. A sua voz, as velhas fortalezas seculares, a ciência e a própria igreja, até aqui hermeticamente aferrolhadas, arrasam suas muralhas e entreabrem suas portas. Dentro, em pouco, se imporá como soberano. Que traz ele consigo? Será que será sempre e por toda parte a verdade, a luz e a esperança? Ao lado das consolações que caem na alma como orvalhos sobre a flor, de par com o jorro de luz que dissipa as angústias do investigador e ilumina a rota, não haverá também uma parte de erros e decepções? O espiritismo será o que o fizerem os homens. Ao contato da humanidade, as mais altas verdades às vezes se desnaturam e obscurecem. Pode constituir-se uma fonte de abusos. A gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola, ou se transforma em lodo. É com desgosto que observamos a tendência de certos adeptos no sentido de menosprezar a feição elevada do espiritismo, a fonte dos puros ensinamentos e das altas inspirações, para se restringirem ao campo da experimentação terra a terra, a investigação exclusiva do fenômeno físico. Pretender-se-ia acomodar o espiritismo no acanhado leito da ciência oficial, mas esta, inteiramente impregnada das teorias materialistas, é refratária a essa aliança. O estudo da alma, já de si difícil e profundo, lhe tem permanecido impenetrável. Os seus métodos, por indigentes, não se prestam absolutamente ao estudo, muito mais vasto, do mundo dos espíritos. A ciência do invisível há de sempre ultrapassar os métodos humanos.
Há no espiritismo uma zona, e não a menor, que escapa à análise, à verificação. É a ação do espírito livre no espaço. É a natureza das forças de que ele dispõe. Com os estudos espíritas, uma nova ciência se vai formando lentamente, mas é preciso aliar ao espírito da investigação científica a elevação de pensamento, o sentimento, os impulsos do coração, sem o que a comunhão com os seres superiores se torna irrealizável e nenhum auxílio de sua parte, nenhuma proteção eficaz se obterá. Ora, isso é tudo na experimentação. Não há possibilidade de êxito nem garantia de resultado sem a assistência e proteção do alto, que se não obtém senão mediante a disciplina mental e uma vida pura e digna. Deve todo adepto saber que a regra, por excelência, das relações com o invisível é a lei das afinidades e atrações. Nesse domínio, quem procura baixos objetivos se encontra e com ele se rebaixa. Aquele que aspira a remontadas culminâncias, cedo ou tarde as atinge e delas faz pedestal para novas ascensões. Se desejais manifestações de ordem elevada, fazei esforços por elevar-vos a vós mesmos. O bom êxito da experimentação, no que ela tem de belo e grandioso, a comunhão com o mundo superior, não o obtém o mais sábio, mas o mais digno, o melhor, aquele que tem mais paciência e consciência e mais moralidade. Com cercearem o espiritismo, imprimindo-lhe caráter exclusivamente experimental, pensam alguns agradar ao espírito positivo do século, atrair os sábios ao que se domina de psiquismo. Desse modo, o que sobretudo se consegue é pôr-se em relação com os elementos inferiores do além, com essa multidão de espíritos atrasados, cuja nociva influência envolve, oprime os médiuns, os impele à fraude e espalha sobre os experimentadores eflúvios maléficos e com eles, muitas vezes, o erro e a mistificação. Numa ânsia de proselitismo, sem dúvida louvável quanto ao sentimento que a inspira, mas excessiva e perigosa em suas consequências, desejam-se os fatos a todo custo. Na agitação nervosa com que se busca o fenômeno, chega-se a proclamar verdadeiros os fatos duvidosos ou fictícios. Pela disposição de espírito mantida nas experiências, atraem-se os espíritos levianos, que em torno de nós pululam. Multiplicam-se as manifestações de mau gosto e as obsessões das energias que supõem dominar. Muitíssimos espíritas e médiuns, em consequência da falta de método e de elevação moral, se tornam instrumentos das forças inconscientes ou dos maus espíritos. São numerosos os abusos e neles acham os adversários do espiritismo os elementos de uma crítica pérfida e de uma fácil difamação. O interesse e a dignidade da causa impõem o dever de reagir contra essa experimentação banal, contra essa onda avassaladora de fenômenos vulgares que ameaçam submergir as culminâncias da ideia. O espiritismo representa uma fase nova da evolução humana. A lei que, através dos séculos, tem conduzido as diferentes frações da humanidade, longo tempo separadas, a gradualmente aproximar-se. Começa a fazer sentir no além os seus efeitos. Os modos de correspondência que entretêm na Terra os homens vão se estendendo pouco a pouco aos habitantes do mundo invisível, enquanto não atingem, mediante novos processos, as famílias humanas que povoam os mundos no espaço. Contudo, nas sucessivas ampliações do seu campo de ação, a humanidade tropeça em inúmeras dificuldades. As relações, multiplicando-se, nem sempre trazem favoráveis resultados. Também oferecem perigos, sobretudo no que se refere ao mundo oculto, mais difícil que o nosso de penetrar e analisar. Lá, como aqui, o saber e a ignorância, a verdade e o erro, a virtude e o vício existem. Com esta agravante, ao passo que fazer sentir sua influência, permanecem encobertos aos nossos olhos, onde a necessidade de abordar o terreno da experimentação com extrema prudência, de longos e pacientes estudos preliminares. É necessário aliar os conhecimentos teóricos ao espírito de investigação e à elevação moral, para estar verdadeiramente apto a discernir no espiritismo o bem do mal, o verdadeiro do falso, a realidade da ilusão. É preciso compenetrar-se
do verdadeiro caráter da mediunidade, das responsabilidades que acarreta, dos fins para os quais nos é concedida. O Espiritismo não é somente a demonstração pelos fatos da sobrevivência, é também o veículo pelo qual descem sobre a humanidade as inspirações do mundo superior. A esse título é mais que uma ciência. É um ensino que o céu transmite à terra, reconstituição engrandecida e vulgarizada das tradições secretas do passado. O renascimento dessa escola profética que foi a mais célebre escola dos médiuns do Oriente. Com o Espiritismo, as faculdades, que foram outrora o privilégio de alguns, se difundem por um grande número. A mediunidade se propaga. Mas, de par com as vantagens que proporciona, é necessário estar advertido a respeito de seus escolhos e perigos. Há, na realidade, 2 tipos de espiritismo. Um nos põe em comunicação com os espíritos superiores e também com as almas queridas que na Terra conhecemos e que foram a alegria da nossa existência. É por ele que se efetua a revelação permanente, a iniciação do homem nas leis supremas. É a fonte pujante de inspiração, a descida do espírito ao envoltório humano, ao organismo do médium que, sob a sagrada influência, pode fazer ouvir palavras de luz e de vida, sobre cuja natureza é impossível o equívoco, porque penetram e reanimam a alma e esclarecem os obscuros problemas do destino. A impressão de grandiosidade que se desprende dessas manifestações deixa sempre um vestígio profundo nos corações e nas inteligências. Aqueles que nunca o experimentaram não podem compreender o que é o verdadeiro espiritismo. Há em seguida um outro gênero de experimentação, frívolo, mundano, que nos põe em contato com os elementos inferiores do mundo invisível e tende a amesquinhar o respeito devido ao além. É uma espécie de profanação da religião da morte, da solene manifestação dos que deixaram o invólucro da carne. Força, entretanto, é reconhecer. Ainda esse espiritismo de baixa esfera tem a sua utilidade. Ele nos familiariza com um dos aspectos do mundo oculto. Os fenômenos vulgares, as manifestações triviais fornecem às vezes magníficas provas de identidade. Sinais característicos se evidenciam e forçam a convicção dos investigadores. Não nos devemos, porém, deter na observação de tais fenômenos, senão na medida em que o seu estudo nos seja proveitoso e possamos exercer eficiente ação sobre os espíritos atrasados que os produzem. Sua influência é molesta e deprimente para os médiuns. É preciso elevar mais alto as aspirações, subir pelo pensamento a regiões mais puras, aos superiores domicílios do espírito. Somente aí encontra o homem as verdadeiras consolações, os socorros, as forças espirituais. Nunca será demasiado repeti-lo. Nesse domínio, jamais obteremos efeitos que não sejam proporcionais às nossas condições. Toda pessoa que, por seus desejos, por suas invocações, entra em relação com o mundo invisível, atrai fatalmente seres em afinidade com seu próprio estado moral e mental. O vasto império das almas está povoado de entidades benfazejas e maléficas. Elas se desdobram por todos os graus da infinita escala, desde as mais baixas e grosseiras, vizinhas da animalidade, até os nobres e puros espíritos, mensageiros de luz, que a todos os confins do tempo e do espaço vão levar as irradiações do pensamento divino. Se não sabemos ou não queremos orientar nossas aspirações, nossas vibrações fluídicas na direção dos seres superiores e captar sua assistência, ficamos à mercê das influências más que nos rodeiam, as quais, em muitos casos, têm conduzido o experimentador imprudente às mais cruéis decepções. Se, ao contrário, pelo poder da vontade, libertando-nos das sugestões inferiores, subtraindo-nos das preocupações pueris, materiais e egoísticas, procuramos no Espiritismo um meio de elevação e aperfeiçoamento moral, poderemos, em tal caso, entrar em comunhão com as grandes almas, portadoras de verdades. Fluidos vivificantes e regeneradores nos penetrarão. Alentos poderosos nos elevarão a regiões serenas, onde o espírito contempla o espetáculo da vida universal. Majestosa harmonia das leis e das esferas planetárias. Prefácio da edição de 1911.
Nos 10 anos que transcorreram do aparecimento desta obra até a presente edição, o Espiritismo prosseguiu a sua marcha ascensional e se opulentou com experiências e testemunhos de elevado valor, entre os quais, particularmente, os de Lodge, Myers, Lombroso, lhe vieram realçar o prestígio e assegurar, com a autoridade científica que lhe faltava, uma espécie de consagração definitiva. Por outro lado, os abusos e as fraudes que precedentemente assinalamos se multiplicaram. Haverá nisso, porventura, uma lei histórica, em virtude da qual o que uma ideia ganha em extensão deverá perder em qualidade, em força, em intensidade? No que respeita aos testemunhos coligidos e aos progressos realizados, a situação do espiritismo na França não é idêntica à alcançada em certos países estrangeiros. Enquanto na Inglaterra e na Itália conquistou ele, nos círculos acadêmicos, adesões de singular notoriedade, a maioria dos sábios franceses adotou a seu respeito uma atitude desdenhosa e mesmo de aversão, no que revelaram eles bem escassa clarividência, porque, se a ideia espírita apresenta, às vezes, exageros, repousa, entretanto, em fatos incontestáveis e corresponde às imperiosas necessidades contemporâneas. Há de todo espírito imparcial reconhecer que nem a ciência oficial, nem a religião satisfazem as necessidades e as aspirações da maior parte da humanidade. Não é de admirar, portanto, que tantos homens tenham procurado em domínios pouco explorados, posto que abundantíssimos em subsídios psicológicos, soluções e esclarecimentos que as velhas instituições não são capazes de lhes fornecer. Pode esse gênero de estudos desagradar a uns tantos timorados e provocar, de sua parte, condenações e críticas. Arrazoados vãos que o vento leva. Apesar das exigências, das objurgações e anátemas, as inteligências não cessarão de encaminhar-se ao que mais justo, melhor e mais claro lhe pareça. As repulsas de uns e as desaprovações de outros nada conseguirão. Fazei mais e melhor. É a objeção que se oporá. Padres e sábios, que vos podeis consagrar aos lazeres do espírito, em lugar de se escarnecer ou fulminar no vácuo, mostrai-vos capazes de consolar, de amparar os que vergam sob um trabalho material esmagador, de lhes explicar o motivo de seus sofrimentos, e lhes fornecer as provas de compensações futuras. Será o único meio de conservardes a vossa supremacia. Pode-se, além disso, perguntar qual será mais apto a julgar os fatos e discernir a verdade. Se um cérebro atravancado de prevenções e de teorias preconcebidas, ou se um espírito livre, emancipado de toda rotina científica e religiosa. Por nós responde a história. É indubitável que os representantes da ciência oficial têm prestado valiosos serviços ao pensamento e muitos extravios lhe evitaram. Quantos obstáculos, porém, não opuseram eles, em numerosos casos, à ampliação do conhecimento verdadeiro e integral. O professor Charles Richet, que é autoridade na matéria, pôs vigorosamente em relevo nos Anais das Ciências da Psique, em janeiro de 1905, os erros e as debilidades da ciência oficial. A rotina ainda hoje impera nos meios acadêmicos. Todo sábio que se esquiva a seguir a trilha consagrada é reputado herético e excluído das prebendas vantajosas. Demonstração lamentável desse fato é o exemplo do Dr. Paulo Giber, obrigado a expatriar-se para obter uma colocação. A esse respeito, não se tem a democracia mostrado menos absolutista, nem menos tirânica que os regimes decaídos. Aspira ao nivelamento das inteligências e proscreve os que a procuram libertar das materialidades vulgares. A interiorização dos estudos depauperou o pensamento universitário, deprimiu os caracteres, paralisou as iniciativas. Inutilmente se procuraria entre os sábios na França um exemplo de intrepidez moral comparável aos que deram na Inglaterra William Crookes, Russell Wallace, Lodge, etc., Lombroso e outros na Itália. A única preocupação que parece terem os homens em evidência é modelar suas opiniões pelas dos senhores do momento, a fim de se beneficiarem dos proventos de que são estes os dispensadores.
Em matéria de psiquismo, parece haver carência do vulgar bom senso à maioria dos cientistas. O professor Flournoy o confessa. Para a humanidade das remotas eras, como atualmente ainda para a grande massa que a compõe, a hipótese espírita é a única verdadeiramente conforme ao mais elementar bom senso. Quanto a nós, cientistas, saturados de mecanismo materialista desde os bancos escolares, essa mesma hipótese nos revolta até as maiores profundezas do bom senso, igualmente mais elementar. Em apoio de suas asserções, cita ele os dois seguintes exemplos, relativos a um fato universalmente reconhecido verdadeiro. O grande Helmholtz, relata o Sr. Barrett, certa vez disse que nem o testemunho de todos os membros da sociedade real, nem a evidência de seus próprios sentidos o poderiam convencer sequer da transmissão de pensamento, impossível que era esse fenômeno. Um ilustre biologista, refere também o Sr. W. James, teve ocasião de me dizer que, mesmo que fossem verdadeiras as provas da telepatia, os sábios se deveriam coligar para suprimir ou conservar ocultas, pois que tais fatos destruiriam a uniformidade da natureza e toda espécie de outras coisas que eles, sábios, não podem abrir mão para continuar suas pesquisas. Os fatos espíritas, entretanto, se têm multiplicado, imposto um tamanho império que os sábios se têm visto obrigados à tentativa de os explicar. Não são, porém, as elucubrações psicofisiológicas de Pierre Janet, as teorias poligonais do Dr. Gracey, nem a criptomnésia de Flournoy que podem satisfazer aos pesquisadores independentes. Quando se possui alguma experiência nos fenômenos psíquicos, fica-se pasmado ante a penúria de raciocínio dos críticos científicos do espiritismo. Escolhem eles sempre, na multidão dos fatos, alguns casos que se aproximem de suas teorias e silenciam cuidadosamente de todos os inúmeros que as contradizem. Será esse procedimento realmente digno de verdadeiros sábios? Os estudos imparciais e persistentes induzem a outras conclusões. Falando do espiritismo, Oliver Dodge, reitor da Universidade de Birmingham e membro da Real Academia, o afirmou: fui pessoalmente conduzido à certeza da existência futura mediante provas assentes em bases puramente científicas. J. Hislop, professor da Universidade de Colômbia, escrevia: a prudência e reserva não são contrárias à opinião de que a explicação espírita é, até agora, a mais racional. Se, pois, não tem sido poupado sarcasmos aos espíritas, nas esferas científicas há, como se vê, sábios que lhes têm sabido fazer justiça. O professor Barrett, da Universidade de Dublin, se exprimia do seguinte modo por ocasião de sua investidura na presidência da Sociedade para a Pesquisa Psíquica, Society for Psychical Research, em 29 de janeiro de 1904. Não poucos dos que me ouvem se recordam certamente da cruzada outrora empreendida contra o hipnotismo, que então se denominava mesmerismo. As primeiras pessoas com tais estudos se ocuparam foram alvo de incessantes opugnações do mundo científico e médico, de um lado, e do mundo religioso do outro. Foram denunciadas como impostoras, repudiadas como párias, enxotadas, sem cerimônia, das sinagogas da ciência e da religião. Passavam-se isso numa época bastante próxima de nós, para que eu tenha necessidade de o recordar. A ciência médica e filosófica não pode deixar de curvar as cabeças envergonhadas, lembrando-se desse tempo e vendo o hipnotismo e o seu valor terapêutico atualmente reconhecidos, tornados parte integrante do ensino científico em muitas escolas de medicina, sobretudo no continente. Não é nosso dever cultuar hoje a memória daqueles intrépidos pesquisadores que foram os primeiros desse ramo nos estudos psíquicos. Não devemos, do mesmo modo, esquecer que esse pequeno grupo de investigadores que, antes do nosso tempo e ao fim de pacientes e demoradas pesquisas, tiveram a coragem de proclamar sua crença em tais fenômenos, que denominaram espiríticos. Não foram, sem dúvida, os seus métodos de investigação totalmente isentos de crítica, o que, todavia,
os não impediu de ser pesquisadores da verdade, tão honestos e dedicados como pretendem ser. E tanto mais dignos são eles da nossa estima, quanto sofreram os maiores sarcasmos e oposições. Os espíritos fortes sorriam então, como agora, dos que mais bem informados que eles se mostravam. Suponho que todos somos inclinados a considerar o nosso próprio discernimento superior ao do nosso próximo. Não são, porém, afinal, o bom senso, as precauções, a paciência, o estudo contínuo dos fenômenos psíquicos que maior valor conferem à opinião que viemos, por fim, a adotar, e não à argúcia ou ceticismo do observador? Devemos ter sempre em consideração que o que é afirmado, mesmo pelo mais obscuro dos homens, em resultado de sua experiência pessoal, é sempre digno de nos prender a atenção. E o que é negado, mesmo pelos mais reputados indivíduos, desde que ignoram a coisa, jamais nula deve merecer. Aquele perspicaz e valoroso espírito, que era o professor de Morgan, o grande denunciador do charlatanismo científico, teve a coragem de publicar há muito que por mais que se tente ridicularizar os espíritas, nada deixam por isso eles de estar no caminho que conduz ao adiantamento dos conhecimentos humanos, seguindo embora o espírito e o método primitivos, quando era preciso rasgar nas florestas virgens a estrada por onde podemos agora avançar com maior facilidade. Rendendo homenagem aos espíritas, o professor Barrett reconhecia como juiz imparcial que não era isento de crítica o seu zelo. Hoje, como então, essa opinião é inteiramente justificada. A exaltação de uns tantos adeptos, o seu entusiasmo em proclamar fatos duvidosos ou imaginários e a insuficiência de verificação nas experiências têm prejudicado muitas vezes a causa que acreditavam servir. É isso talvez o que, até certo ponto, justifica a atitude retraída, por vezes hostil, de alguns sábios a respeito do espiritismo. O professor Richer escrevia nos Anais das Ciências Psíquicas, de janeiro de 1905, na página 211. Se os espíritas foram muito arrojados, usaram, entretanto, de bem pouco vigor, e há uma deplorável história a de suas aberrações. Basta por agora ficar estabelecido que eles tinham o direito de ser muito arrojados e que não lhes podemos, em nome da nossa ciência falível, incompleta, ainda embrionária, censurar esse arrojo. Dever-se-lhes-ia, ao contrário, agradecer o terem sido tão audaciosos. As restrições do Sr. Richer não são menos fundadas que os seus elogios. Muitos experimentadores não conduzem os seus estudos com a ponderação e a prudência necessárias. Empenham-se, de preferência, em obter as manifestações tumultuárias, as materializações numerosas e repetidas, os fenômenos de grande notoriedade, sem considerar que a mediunidade só, excepcionalmente e de longe em longe, pode servir à produção de fatos desse gênero. Quando tem à mão um médium profissional dessa categoria, o atormentam e esgotam. Levam-no fatalmente a resvalar para a simulação. Daí as fraudes, as mistificações, assinaladas por tantas folhas públicas. Muitíssimo preferível são, a meu ver, os fatos mediúnicos de índole mais íntima e modesta, as sessões em que predominam a ordem, a harmonia e a comunhão dos pensamentos, por cujo veículo fluem as coisas celestes como orvalho sobre a alma sequiosa e a esclarecem, confortam e melhoram. As sessões de efeitos físicos, mesmo quando sinceras, sempre me deixaram uma impressão de vácuo, de desgosto e mal-estar, em razão das influências que nelas intervêm. A médiums profissionais deveram, sem dúvida, sábios como Crookes, Hislop, Lombroso e etc., os excelentes resultados que obtinham. Em suas experiências, porém, adotavam precauções de que não costumam os espíritas munir-se. Em sessões de materialização realizadas em Paris por um médium americano em 1906 e 1907 e que alcançaram desagradável notoriedade, haviam os espíritas estabelecido um regulamento que os assistentes se comprometiam a observar e de cujas estipulações resultava a inesperada consequência de isentar o médium de toda eficaz verificação.
A obscuridade era quase completa no momento das aparições. Os assistentes tinham que conversar em voz alta, cantar, conservar as mãos presas, formando a cadeia magnética e, além de tudo, abster-se de tocar nas formações materializadas. Desse modo, a vista, o ouvido, o tato ficavam um pouco menos que aniquilados. Tais condições, é certo, se aspiravam numa louvável intenção, porque, em tese geral, como teremos ocasião de ver no curso dessa obra, favorecem a produção dos fatos, mas no caso em questão, contribuíam também para mascarar as fraudes. As faculdades do médium, entretanto, eram reais, e nas primeiras sessões se produziram autênticos fenômenos, que adiante relatamos. Houve em seguida uma mistura de fatos reais e simulados, e o embuste veio, por fim, a tornar-se constante e evidente. Depois de haver, numa revista espírita, assinalado os fenômenos que apresentavam garantias de sinceridade, mais tarde me senti realmente obrigado a denunciar fraudes averiguadas e comprometedoras. Ao fim da longa pesquisa e de acuradas reflexões, nada tenho que retirar de minhas apreciações anteriores. Fiz justiça a esse médium, indicando o que havia de real em suas sessões, mas não hesitei em lhe denunciar as simulações no dia em que numerosos e autorizados testemunhos as evidenciaram, entre as quais se encontra o de um juiz da Corte de Apelação, que é ao mesmo tempo eminente psiquista. Guardar silêncio acerca dessas fraudes, encobri-las com uma espécie de tácita aprovação, seria abrirmos a porta a um cortejo de abusos que, em certos meios, tem desacreditado o espiritismo e estorvado seu desenvolvimento. Atrás do hábil simulador, logo entre nós surgiram umas intrusões condenadas pelos tribunais de vizinhos países. Mais recentemente, o médium Abent foi, em idêntica circunstância, desmascarado em Berlim, como em seguida o foram Carrancini, em Londres, e Bailey, em Grenoble. Sem o brado de alarme que soltamos, correríamos o risco de resvalar por um fatal declive e cair num precipício. Os espíritas são homens de convicção e fé, mas, se a fé esclarecida atrai, nos planos espirituais e materiais, nobres e elevadas almas, a credulidade no plano terrestre atrai os charlatães, os exploradores de toda espécie, a chusma dos cavalheiros de indústria que só nos procuram ludibriar. Aí está o perigo para o espiritismo. Cumpre-nos a todos os que em nosso coração zelamos a verdade e a nobreza dessa coisa conjurá-lo. De sobra se tem repetido, o espiritismo ou será científico ou não subsistirá. Ao que acrescentaremos, o espiritismo deve, antes de tudo, ser honesto. Mais algumas palavras cabem aqui sobre a doutrina do espiritismo, síntese das revelações mediúnicas, entre si concordantes, obtidas em todo o mundo, sob a inspiração dos grandes espíritos que a ditaram. Cada vez mais se afirma e se vulgariza essa doutrina. Até mesmo entre os nossos contraditores, não há quem se não sinta na obrigação moral de lhe fazer justiça, reconhecendo todos os benefícios e inefáveis consolações que têm prodigalizado as almas sofredoras. O professor Flournoy, da Universidade de Genebra, assim se exprime a seu respeito no livro Espíritos e Médiuns. Isenta de todas as complicações e sutilezas da teoria do conhecimento e dos problemas da alta metafísica, essa filosofia simplista se adapta, por isso mesmo, admiravelmente, às necessidades do povo. A seu turno, J. Maxwell, advogado-geral perante a Corte de Apelação de Paris, se pronunciava do seguinte modo em sua obra Os Fenômenos Psíquicos. A extensão que a doutrina espírita adquire é um dos mais curiosos fenômenos da época atual. Tenho a impressão de estar assistindo ao nascimento de um movimento religioso e que são reservados consideráveis destinos. Além disso, Flournoy, em seguida a uma investigação cujos resultados menciona em sua obra pré-citada, expende os seguintes comentários. Há um coro geral de elogios acerca da beleza e excelência da filosofia espírita, um testemunho quase unânime prestado à salutar influência que exerce na vida intelectual, moral e religiosa de seus adeptos. Mesmo as pessoas que têm chegado a desconfiar completamente dos fenômenos e, por assim dizer, os detestam, pelas dúvidas e decepções a que dão lugar, reconhecem os benefícios que devem às doutrinas.
E mais adiante, encontram-se espíritas que nunca assistiram a uma experiência e nem sequer o desejam, mas afirmam ter sido empolgados pela simplicidade, beleza e evidência moral e religiosa dos ensinamentos espíritas, como existências sucessivas, o progresso indefinido da alma e etc. Não se deve, pois, obscurecer o valor dessas crenças, valor incontestável, pois que inúmeras almas declaram nelas ter encontrado um elemento de vida e uma solução alternativa entre a ortodoxia de um lado, alguns de cujos dogmas repulsivos, como o das penas eternas, já não podiam admitir, e do outro lado, as desoladoras negações do materialismo ateu. E todavia, em que se pese as observações do Sr. Flournoy, mesmo no campo espírita não tem escasseado as objeções. Entre os que são atraídos pelo aspecto científico do espiritismo, alguns há que menosprezam a filosofia. É que para apreciar toda a grandeza da doutrina dos espíritos é preciso ter sofrido. As pessoas felizes sempre são mais ou menos egoístas e não podem compreender que fonte de consolação contém essa doutrina. Podem interessar-lhes os fenômenos, mas para lhes atear a chama interior são necessários os frios sopros da adversidade. Só aos espíritos amadurecidos pela dor e a aprovação às verdades profundas se patenteiam em toda a plenitude. Em assuntos dessa ordem, tudo depende das anteriores predisposições. Uns, seduzidos pelos fatos, se inclinam de preferência à experimentação. Outros, esclarecidos pela experiência dos séculos transcorridos ou pelas lições da atual existência, colocam o ensino acima de tudo. A sapiência consiste em reunir as duas modalidades do espiritismo num conjunto harmônico. A experimentação, como veremos no curso dessa obra, exige qualidades não vulgares. Muitos baldos de perseverança, depois de algumas tentativas infrutíferas, se afastam e regressam à indiferença, por não terem obtido com a desejada presteza as provas que buscavam. Os que sabem perseverar, cedo ou tarde, encontram sólidos e demonstrativos elementos em que se afirmará uma convicção inabalável. Foi o meu caso. Desde logo me seduziu a doutrina dos espíritos. As provas experimentais, porém, foram morosas. Só ao fim de 10 ou 15 anos de pesquisa foi que se apresentaram irrecusáveis, abundantes. Agora encontro explicação para essa longa expectativa, para essas numerosas experiências coroadas de resultados incoerentes e, muitas vezes, contraditórios. Eu não estava ainda amadurecido para a completa divulgação das verdades transcendentes. À medida, porém, que me adiantava na rota delineada, a comunhão com os meus invisíveis protetores se tornava mais íntima e profunda. Sentia-me guiado através dos embaraços e dificuldades da tarefa que me havia imposto. Nos momentos de provação, doces consolações baixavam sobre mim. Atualmente chego a sentir a frequente presença dos espíritos, a distinguir, por um sentido íntimo e seguríssimo, a natureza e a personalidade dos que me assistem e inspiram. Não posso, evidentemente, facultar a outrem as sensações intensas que percebo e que explicam a minha certeza do além, a absoluta convicção que tenho da existência do mundo invisível. Por isso é que todas as tentativas por me desviar da minha senda têm sido e sempre serão inúteis. A minha confiança, a minha fé é alimentada por manifestações cotidianas. A vida se me desdobrou numa existência dupla, dividida entre os homens e os espíritos. Considero por isso um dever sagrado esforçar-me por difundir e tornar acessível a todos os conhecimentos das leis que vinculam a humanidade da Terra à do espaço e traçam a todas as almas o caminho da evolução indefinida. Setembro de 1911. Bom, essa foi a leitura de hoje. Se você gostou, achou legal, por favor, aperta o gostei. E se você não gostou, pode apertar o não gostei também, fica à vontade. E se quiser deixar uma sugestão nos comentários, a gente agradece. Se você gostaria de receber os outros vídeos, se inscreve no canal
para ficar mais fácil e aparecer na sua página inicial. E você se inscrevendo também vai ajudar muito aqui para incentivar e continuar mantendo essa atividade. Obrigada pela partilha desse momento. Muita luz no seu caminho e até a próxima.